Estamos começando o nosso 12º dia de desafio, né? 30 dias, 30 minutos, para que nós possamos construir uma intimidade com Deus, criar um relacionamento, para que quando Ele falar comigo, Ele falar com você, nós saibamos que é Ele que tem falado, né? Para que nós possamos conhecer a voz dele. Às vezes no meio da multidão tem tanto barulho, né? Os nossos dias são tão tumultuados e às vezes Deus está falando comigo e está falando com você, e por não estarmos atentos, né? Por não ouvir a voz dele frequentemente, a gente passa despercebido. Então, nosso desafio é para que possamos estar presente, né? Desconectado do mundo, presente somente na presença de Deus, e para que possamos aprender sempre um pouco mais com o que Ele foi, o que Ele é e o que Ele vai ser em nossas vidas. E a palavra de Deus é um dos caminhos que nós temos para estar, né, presentes e ouvindo aquilo que Ele tem feito, né? Porque a palavra de Deus é viva, apesar de ter sido escrita há muitos anos atrás, ela é muito real, ela é muito atual. E a palavra que eu quero trazer hoje é um livro que particularmente eu acho muito interessante. Eu já li ele algumas vezes e eu sugiro que você faça também, leia de ponta a ponta, para você entender sobre a vida da rainha Esther. E ela é uma mulher que ela fez a diferença para todo o seu povo, ela salvou o seu povo. E aqui no livro nós temos o desenrolar da história desde quando ela é escolhida pelo rei para se tornar rainha, né? Quando os eunucos olham para ela com um olhar de graça e favorecem ela durante o processo de se tornar rainha, e toda a sabedoria que ela adquire, né? Com o direcionamento de Deus, para conseguir salvar o seu povo. Esther, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, e quando ela se torna rainha, Mardoqueu ele fica sabendo que há um complô para matar todo o povo judeu, e ele recorre até Esther para que ela possa intervir junto ao rei, né, para que isso não acontecesse. Aqui na história, quando você lê, você vai ver, tem mais detalhado as motivações, o que levou até esse momento. Mas a reflexão que eu quero trazer hoje é a respeito do processo que Esther fez até chegar para falar com o rei a respeito disso. Aqui, lá no capítulo 4, no versículo 11, está escrito assim, ó: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Isso daqui foi quando Mardoqueu pediu a Esther para interceder ao rei a favor do seu povo. E era diferente da vida de matrimônio de hoje. Aqui a rainha ela não ficava o tempo todo na presença do rei, né? O rei tinha os afazeres dele, a rainha também, e só quando ela era solicitada que ela poderia comparecer à presença dele. E aqui ela está respondendo a Mardoqueu por que ela não poderia chegar e falar diretamente com o rei, né? O que poderia acontecer caso ela fizesse dessa forma, caso ela chegasse sem ser chamada. E aqui Mardoqueu ele manda uma resposta para ela, porque como a gente já falou antes, a minha vida e a sua vida não é por acaso. Deus nos conhece desde o ventre das nossas mães. Então ele sabia o que ia acontecer, desde quando a gente foi gerado até o último dia da nossa vida. Então Deus tem um propósito para mim e Ele tem um propósito para você. Então, se Esther virou rainha,
é porque havia um propósito do Senhor dela estar naquele lugar. Ela não foi para lá de forma aleatória, não foi uma circunstância do acaso, não foi à toa que ela estava ali. E o Mardoqueu, sabendo disso, ele mandou uma resposta para ela quando ela disse, né, que poderia ser morta se ela aparecesse na frente ali do rei. No versículo 12, Mardoqueu fala: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E aqui tem duas coisas interessantes que eu quero compartilhar com você, que já fez muito sentido na minha vida, que é: se eu, Kelly, agora não venho trazer essa palavra para você, né? Se Deus pediu para eu fazer e eu não venho e faça, o problema não é Deus. Deus vai levantar outra pessoa para executar. Sou eu que perco a glória, eu que perco a oportunidade de executar, de fazer aquilo que Deus tem me pedido. Então Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você, né? Deus, ele é de sempre para sempre, ele é eterno. Ele fez o mundo todo, tudo que você conhece foi Deus que permitiu que acontecesse, foi Deus que preparou esse mundo para que nós vivamos aqui. Então Deus não precisa de mim para realizar a obra dele, eu preciso dele, porque se eu não fizer aquilo que ele quer que eu faça, ele vai levantar outra pessoa. E é isso que Mardoqueu fala aqui para Ester: se ela não fizer, Deus vai agir conforme a vontade dele, vai levantar outra pessoa, vai levantar outra circunstância, vai levantar outra forma daquilo acontecer, mas que talvez a vida dela não fosse poupada, porque nesse momento havia um complô contra todos os judeus. Esther, sendo judia, né, ela também estava em risco, apesar da posição de ser rainha. Aqui o rei já havia feito um decreto, e independente da posição dela, ela e a família dela poderia sofrer as consequências. Então Deus levantou Esther, e aqui Mardoqueu fala, né? Quem sabe se não foi para um momento como este você chegou à posição de rainha. E certeza que era ali o propósito de Deus ter colocado ela naquele lugar, porque ela faria a diferença. E aqui é onde eu quero trazer para você a importância que tem nós nos colocarmos diante de Deus antes de tomar decisões que são difíceis. Imagina a responsabilidade que estava na mão de Esther nesse momento, né? A gente não estava falando da vida de uma ou duas pessoas, a gente estava falando de várias, de milhares de pessoas que estavam com a vida em risco. E Esther, numa posição de rainha, mesmo assim ela tinha seus desafios, né? Mesmo sendo rainha, ela precisava da aprovação do rei, e de alguma forma ela tinha que encontrar esse desejo do rei de acatar aquele pedido dela. Então ela muito sabiamente, olha como que Esther procedeu. Então, lá no versículo 15, então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minha criada jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Então aqui, né, Esther, tanto ela quanto as suas criadas, quanto todo o povo que estava ali em Suzã, foi jejuar. E aqui o que foi o jejum de Esther? Todas as pessoas ali, né, que ela pediu, ficaram 3 dias sem comida e sem bebida. E Kelly, por que o jejum é tão forte, né, tão poderoso? Eu já tive a graça de experimentar fazer esse jejum de 3 dias sem comida, e aí bebida somente água.
E o que eu entendi é que quando nós diminuímos a nossa carne, o desejo do nosso corpo, que seja de alimento, o nosso espírito ele fica mais sensível para ouvir a voz de Deus. Ele fica mais sensível, o nosso corpo, né, o nosso espírito, ele está mais sensível para a gente ouvir e sentir a presença de Deus. É um período bem desafiador, é um período para quem não tem hábito de fazer. Eu não sugiro que comece dessa forma, comece de formas mais leves, né? Eu já fazia jejum às terças-feiras, ficava da noite de segunda, passava a terça toda e só no final do dia eu ia me alimentar. Então, aos poucos, meu corpo foi se adaptando e preparando, e isso tem que ser um direcionamento de Deus, né? Peça a Ele para que Ele te confirme se é um desejo de você fazer o jejum ou não. Mas é uma das formas que nós temos de estar mais próximos de Deus. É uma experiência completamente diferente e muito poderosa, porque você abstém o seu corpo, né, de todo o alimento, onde você gasta energia para estar ali digerindo todo aquele alimento que você come, e aí seu corpo ele fica num estado de alerta. É completamente diferente a biologia. E aqui, Esther, sabendo, né, a respeito do jejum, é isso que ela pede para o seu povo fazer em favor dela, porque ela sabia que ela precisaria de uma direção, ela precisaria de Deus naquele momento, para que ela pudesse chegar à presença do rei, e o rei, ele fazer o favor em resposta, né, ao pedido dela. Então, o jejum é algo que eu quero trazer para você hoje, nesse dia nosso de desafio. É algo para que, se você nunca fez, comece a pedir a direção de Deus, para que você tenha esse momento de comunhão, para que você consiga diminuir a sua carne, elevar o seu espírito, porque eu tenho certeza que Deus fará grandes obras na sua vida. Ele abrirá, né, o seu coração, ele abrirá os seus ouvidos, os seus olhos, de uma forma com que às vezes ainda não fez, para que você esteja mais próximo desse relacionamento com ele. E peça direção, peça sabedoria para que você faça isso da forma correta. E esse período de jejum, ele precisa ser intencional e ele precisa ser feito de coração, ele precisa ser feito com a direção de Deus. Não dá para fazer de uma forma que é para brincadeira, vou fazer só para ver o que acontece. Tem pessoas que fazem o jejum intermitente com o objetivo de emagrecimento, e esse não é o objetivo aqui, né? O objetivo de emagrecimento você pode fazer de acordo com a orientação do seu médico, com orientação de pessoas especializadas, mas o jejum aqui, o objetivo dele é espiritual. Não tem a ver com emagrecimento, não tem a ver com o corpo físico, né? Perder medida, esse não é o objetivo. Aqui, o objetivo de fazer um jejum, e aí quando você vai começar com uma oração, entregando para Deus qual que é o objetivo desse jejum. Aqui Esther tinha um propósito muito claro, né? Ela precisava salvar o seu povo. Então esse jejum era para que Deus intercedesse a favor dela, né? Que Deus pudesse dar direcionamento para ela, para que ela pudesse se apresentar frente ao rei, e aquele desejo, aqueles pedidos que ela faria logo à frente, ele pudesse atender. Então o jejum ele é intencional, ele precisa ter um objetivo claro. Então, antes de começar a fazer o jejum, se prostre diante de Deus, apresente para ele qual é a sua causa, o porquê que você está dedicando aquele tempo, aquele momento para poder jejuar, né? Qual que é o seu objetivo em relação a isso. E aí, durante o período de jejum, às vezes você tem que trabalhar, você tem família para cuidar, não tem problema. Não é um jejum que você vai ficar trancado dentro do quarto. É claro que o quanto mais tempo você consiga passar na presença de Deus, e aí seja dirigindo, seja trabalhando,
mas com a sua mente, o seu pensamento conectado e falando com Deus, né? Pedindo orientação, pedindo direção, agradecendo. Porque se a gente está aqui nesse momento, se a gente consegue falar com Deus e se a gente tem seguido esse caminho, é por causa da vontade dele, é porque ele quer que nós estejamos nessa direção. Então a gente já começa a agradecer. Então esse período de jejum, a gente abstém a nossa carne, e aí o jejum é sim de alimento, é sim de bebidas, né? Aqui eu faço somente com água, mas você pode pedir a direção de Deus para ver como ele deseja que você faça o seu jejum. Não há uma regra específica. Aqui na Bíblia a gente vê o jejum de Esther, que são 3 dias, a gente vê o jejum de Cristo, quando ele vai para o monte e ele é tentado pelo diabo, ele está no jejum de 40 dias. Então, não há uma regra específica sobre o jejum, de quanto tempo você tem que fazer. Mas há um direcionamento de Deus, e eu creio que tudo que nós vamos fazer, a gente precisa pedir essa orientação e essa direção. E ele vai falar ao seu coração a forma com que ele quer que você faça. Mas é algo importante, a gente precisa trazer para a nossa rotina, a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. Como você vai colocar isso, né, no seu tempo, nos seus dias, isso é você com Deus. Mas eu sugiro que você comece a olhar para o jejum com mais carinho e experimente essa conexão com Deus. Assim como foi muito importante para a minha vida, como me deu clareza para muitas coisas, tanto no trabalho quanto na vida emocional e espiritual, eu tenho certeza que Deus vai te direcionar também. Às vezes tem coisas que você precisa tomar decisão, tem coisas que você precisa fazer. Então o jejum é uma das formas para que Deus possa abrir a sua mente e possa te dar uma visão clara daquele caminho que você tem que seguir, tá? Essa é a palavra que eu queria trazer para você no dia de hoje. Medite, guarde o seu tempo, guarde os seus 30 minutos aí na sua casa, no momento que você puder, para que você possa estar dedicado, você possa estar presente na presença de Deus, para que Ele continue caminhando, para que Ele continue direcionando a sua vida para os lugares e para as pessoas que Ele quer que você esteja. Espero que, de alguma forma, nessa palavra de hoje venha ressoar no seu coração, que você possa ter cada vez mais uma experiência com Deus. Se fez sentido para você, já se inscreve por aqui para que você não perca nenhum dia, para que a gente possa fazer essa jornada juntos e cada dia mais experimentar a presença de Deus, aprender sobre Ele, e para que nós possamos cada vez mais nos identificar com Deus, com Cristo, e para que nós possamos viver essa vida de acordo com a vontade dEle. Que o seu dia seja excelente, um grande abraço e fica com Deus.